Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte do ensino presencial mediado por tecnologia. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse mundo que envolve a arte e o cotidiano de cada um de nós. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Muito bem, na aula de número 12, objeto de conhecimento, nós temos o seguinte: elementos da linguagem. Já no detalhamento, nós temos expressão facial, corporal, gestual e variadas entonação de voz, enredo, personagens, figurinos, cenário, sonoplastia, caracterização, formas e espaços. Muito bem, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, então, iniciando a nossa aula, já estamos aqui nesse grande palco maravilhoso, esse contraste entre o vermelho e o azul, não é verdade? E aí, falando sobre o teatro, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Mas vocês não podem mentir. Vamos lá, alguém já encenou, já fez o teatro, já colocou algum personagem? Alguém? Se a resposta for não, já começaram a mentir. Eu sempre digo que o teatro ele está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, porque a partir do momento que eu já falei isso para vocês em outras aulas, que a partir do momento que eu estou aqui, eu estou fazendo um personagem como professora, como uma profissional que estudou a história da arte, as artes de forma geral, e repasso para vocês. Mas será que eu sou assim, esse personagem, quando eu estou numa reunião familiar, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou na igreja? Então, a cada momento é como se nós colocássemos um personagem em evidência. E a gente muda o nosso comportamento, a nossa forma de falar, o nosso jeito, até mesmo a linguagem. Às vezes nós temos uma linguagem muito mais livre, vamos falar assim, com os nossos amigos. Mas aqui eu tenho que ter uma linguagem muito mais, vamos chamar de acadêmica com vocês. Então, dentro disso nós temos o quê? Um enredo. E o teatro, ele é movido, por personagens. Nós falamos aí numa aula sobre o Teatro Amazonas, vocês podem rever essa nossa aula. E o Teatro Amazonas nós falamos enquanto estrutura arquitetônica. Hoje nós vamos falar do teatro, mas os personagens que envolvem toda uma encenação. O que acontece para que essas luzes, para que as luzes da ribalta, para que o pano de boca sejam levantados e comece o espetáculo. E para isso nós precisamos de quê? De alguém que vai dirigir, que vai conduzir esse espetáculo. E quem é esse personagem? Vamos ver? Então, é o diretor. E o que seria o diretor em uma encenação? O diretor é responsável por conduzir o processo de montagem da peça. Ele coordena todos os aspectos da produção, incluindo interpretação dos atores, o cenário, figurinos, iluminação e sonoplastia, a fim de criar uma visão coesa da obra. E qual é a função do diretor? Nós falamos da definição, agora nós vamos falar da função. O diretor tem o papel de guiar os atores e a equipe técnica para que o espetáculo atinja seu propósito artístico, certo? Ele também decide a forma como o texto será interpretado, criando um tom de encenação, certo? Então ele vai dizer como é que vai ser esse papel, como é que os atores têm que se comportar, como é que tem que ser um cenário, como é que tem que ser a sonoplastia. E aí eu trago de exemplo para vocês o seguinte: o diretor pode optar por montar uma peça clássica de maneira moderna, mudando cenários figurinos para criar uma nova interpretação do texto. Então, o que nós podemos falar quando ele faz essa adaptação? O texto ele foi adaptado. Geralmente, quando tem uma novela, um filme, ou até mesmo uma peça teatral, geralmente falam texto adaptado da obra principal. Aí vai lá, diz a obra. Então,
falando sobre tudo isso, desse diretor, que ele tem essa função de decidir e também de escolher os atores que vão participar, assim como todos os profissionais que ficam na parte de trás, vamos chamar de coxia, né, que estão trabalhando como a iluminação e etc., que nós vamos ver ao longo da nossa aula. Então, mas para que tudo isso aconteça, o diretor também ele tem que escolher o quê? Um texto. E eu trouxe para vocês um texto que eu acho que vocês já trabalharam no componente de língua portuguesa e vocês vão relembrar desse texto. E aí é justamente fazendo essa conexão entre a arte, o teatro e língua portuguesa, que é a leitura de texto, a interpretação de imagem também é uma leitura de texto. Então, o que é o texto? Vamos lá? Então, o texto, que vocês com certeza já conhecem, A Moça Tecelã, de Maria Colassarte. É um conto poético e simbólico que narra a história de uma jovem que tece seu próprio mundo em um tear mágico. Ela cria tudo ao seu redor com suas mãos, desde móveis até a natureza. Certo dia, sente a necessidade de companhia e tece um homem para si. No entanto, com o passar do tempo, ele começa a impor restrições à sua liberdade, o que leva a desfazer tudo o que havia criado, inclusive o próprio homem, até ficar novamente sozinha. Eu acho que vocês já conhecem esse texto. Então, a partir desse texto, o diretor escolhe os personagens, escolhe os atores e ele vai criar o quê? Ele cria um cenário para que aconteça esse enredo que é o texto teatral, tá? Então, ele vai transformar, sabe, o texto teatral, né, criando todo esse enredo. E o que é necessário? A partir do momento que ele lê o texto, ele vai tendo as ideias, ele vai criando, compondo o que? O cenário. E aqui nós estamos no cenário, certo? Um cenário, o que é? Que compõe, são elementos que compõem. E aí falamos o que sobre o cenário? O cenário envolve tudo que compõe o ambiente físico da peça, como objetos de cena, móveis, decorações e estruturas que ajudam a criar o espaço fictício onde a ação se desenvolve. Então, o cenário ele vai mostrar para o espectador como é que acontece. Eu estou numa floresta. Agora eu sou uma camponesa. Então, o que compõe esse cenário? Eu estou num ambiente de guerra. Então, o diretor, né, junto com o cenógrafo, ele vai criar esse ambiente. Aí, continuando, que eu vou trazer agora o exemplo. Então, o exemplo de um cenário, uma floresta, uma sala de estar, uma praça pública, ele pode ser realista ou abstrato. O que é abstrato? A professora Lúcia está tomando um café e o café está um pouquinho quente. Ele pode ser abstrato. Apenas a imaginação e a forma e os gestos como vão estar sendo utilizados, eles vão demonstrar para o público, certo? E aí, mas para que isso aconteça, o cenário, os movimentos e etc., nós precisamos de quê? Nós precisamos de ator. Então, o que é a definição de um ator? O que vai fazer a cena, o que vai encenar, não é isso? O ator é o intérprete da peça teatral. Ele é responsável por dar vida aos personagens, transmitindo suas emoções, pensamentos e ações por meio de gestos, expressões faciais e fala. O ator transforma o texto dramático em ação viva no palco. Então, se é um texto dramático, ou um texto de comédia, ou uma sátira, ele que vai dar vida. Então, qual é a função do ator? Seu trabalho envolve estudo de memorização de texto, criação de movimentos e exploração emocional para criar um personagem convincente. Então, o ator, além de ele estudar tudo isso, ele vai ter que convencer o público. Por exemplo, será que eu estou convencendo vocês sobre esse assunto? Será que eu estou convencendo vocês que eu realmente sou uma professora de arte? Já pensou se no final da aula, no final de tudo, eu digo para vocês, gente, eu sou professora de matemática,
mas eu estudei para dar essa aula, então eu interpretei uma professora de arte. Será que eu convenci vocês? Então, o ator é justamente isso. Continuando, eu trouxe um exemplo, né? O exemplo de um ator que interpreta Hamlet em uma peça de Shakespeare precisa entender profundamente o personagem para transmitir suas dúvidas existenciais e emoções ao público, né? Tem uma parte que diz ser ou não ser, eis a questão. Então, é interpretar, é fazer o público acreditar. Então, o ator e as atrizes, eles têm esse papel, principalmente de estudar. Geralmente eles dizem, eu fiz uma oficina, porque eu ia ser um gari, eu ia ser um mendigo, então eu fui fazer uma oficina. O que é oficina? É estar próximo desses personagens na vida real e saber como é que eles se comportam, saber como é que eles agem, como é a vestimenta deles, e isso eles levam para o palco. Então eles dizem que fazem uma oficina, tá bom? E aí, como é que se caracteriza esses personagens? Vamos ver? Então, personagens, cada uma das figuras humanas apresentadas em uma obra de ficção, peça teatral, romance, conto, filmes e etc., ela pode ser protagonista, que é o quê? Quem é o protagonista? É o principal, é o que vai dar, né? Vai ser o herói, vamos falar assim. Ele pode ser o protagonista, que é o principal, ou o antagonista, que é o adversário do protagonista, que geralmente é o vilão, que fará oposição ao protagonista, e o coadjuvante, que é o personagem secundário. Então, o protagonista, né, ele vai ser o cara lá, vai ser o bonito. E o antagonista vai ser o vilão. E o coadjuvante vai ser aquelas pessoas que ficam passando assim na cena, por trás, se está numa rua, tem várias pessoas passando por trás, pela frente, aquilo ali são coadjuvantes. Ou o empregado que entra só para entregar uma água e sai de cena, então são coadjuvantes. Não tem um papel, vamos dizer, importante, mas ao mesmo tempo tem a importância sim. Então o texto A Moça Tecelã, que eu trouxe para vocês, né, de Maria Coelho, os personagens principais são... Quem são o personagem principal? Quem é o personagem principal? A moça tecelã. Ela é o quê? A protagonista. Então, nós vamos tirar do texto da moça tecelã um texto teatral e nós temos o quê? A protagonista é a moça tecelã, certo? A jovem é uma jovem que possui um tear, né, um tear mágico, com o qual tece todo o seu redor, orientando o próprio mundo. Ela representa a criatividade, a independência e o controle sobre sua vida, mas também enfrenta o dilema da solidão e do relacionamento que começa a ameaçar a sua liberdade. Então, ela é o quê? A protagonista, que usa um tear para criar o seu mundo, tudo que ela deseja, que ela acha que é necessário, ela cria ao seu redor, até mesmo a paisagem, mas de repente ela se sente solitária. Aí o que acontece? Nós vamos ter o antagonista. Quem é o antagonista? O homem, um personagem que a moça tece para lhe fazer companhia. Inicialmente ele preenche o vazio da solidão, mas aos poucos começa a limitar a liberdade da moça, impondo regras e dominando o ambiente. Ele simboliza as pressões e limitações que as relações podem trazer, especialmente no contexto da liberdade feminina. Então ele vai ser o antagonista. De repente ela se sente só, ela quer um parceiro, ela quer uma companhia, e ela cria, ela idealiza. Só que chega um momento que ele começa a tolir a liberdade dela. Você não pode fazer isso, você não pode estudar, você não pode ir para isso, você não pode usar essa roupa, você não pode... E ela começa a se inquietar, achar que aquilo ali não é certo. Ninguém pode tolir a sua liberdade, ninguém pode te proibir, certo? Então, ela começa a se incomodar. E isso vai sendo criado aqui no nosso ambiente. Trouxe para vocês a protagonista, o antagonista, alguns cenários do que acontece, como ela criava até mesmo a paisagem, né? Então, eu estou compondo aqui o nosso cenário para mostrar para vocês como é que se cria um cenário, um contexto de teatro. E quais são esses elementos que compõem esses personagens? São a caracterização, começa pelo quê? Pelo figurino, as roupas e acessórios usados pelos personagens, que indicam o quê? Indicam sua época, condição social, profissão e estilo de vida. O
O figurino é uma das partes mais visíveis da caracterização. Exemplo, o que é o figurino? Um personagem nobre pode usar roupas luxuosas e ornamentadas, enquanto um camponês usaria vestes mais simples. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês, da moça tecelã e do rapaz que ela criou. A roupa dele é uma roupa nobre, não é verdade? E assim como ela mostra como é que ela é bela e etc. E aí, mas para que tudo isso aconteça, tem um figurino, mas se ele for jovem, se ele for mais de idade, se ele for uma criança, se ele tiver algum problema, nós temos que usar o quê? A maquiagem. E aí, o que é a maquiagem dentro do contexto do teatro enquanto encenação? A maquiagem teatral é usada para modificar ou realçar as características faciais do ator, ajudando a criar a idade, o temperamento ou mesmo os traços não humanos de um personagem. E aí, como eu trago para vocês como exemplo, rugas pintadas no rosto para envelhecer um personagem ou maquiagem exagerada para criar um palhaço. Então, a maquiagem vai ser também item essencial. Mas aí, o cabelo dela voa ao vento. Esse cabelo tem que ser como? Certo? Ele tem um cabelo curto. E aí vai ser o quê? O penteado também, que faz parte da caracterização. O estilo de cabelo, o uso de perucas, contribui para a construção visual do personagem, definindo a época ou status social, além de ajudar a expressar sua personalidade. E aí, o exemplo, cabelos desarrumados podem indicar descuido ou desespero. Um penteado elegante sugere o quê? Formalidade ou riqueza, certo? Tudo isso nós temos a maquiagem, o figurino, nós temos os penteados, né? Mas aí, alguns artistas, eles precisam de adereços. E o que seriam esses adereços? Adereços, objetos usados pelos atores em cena, que fazem parte do universo do personagem, como bengalas, óculos, joias ou armas. Exemplo, um detetive pode usar um chapéu e uma lupa para adereço de características, certo? Aqui a moça, ela usa o quê? Qual é o maior adereço da moça tecelã? Seria o nosso tear. Então, o tear é o adereço principal que ela utiliza, certo? Ele poderia também utilizar uma espada, uma arma, como está aí, um lenço. Então, são adereços que vão compor o personagem. E esses personagens, dentro do palco, eles têm que saber até onde eles podem se movimentar. Será que a professora Lúcia ela pode andar agora no cenário aqui livre? Ou ela tem um espaço delimitado para ela se movimentar? Então, tudo isso o ator ele tem que conhecer. E aí, isso requer o quê? Postura e movimento. A movimentação vai estar bem sincronizada, bem conhecida para que ele não ultrapasse os seus limites. Então, forma como o personagem se movimenta e mantém sua postura no palco. É outro aspecto importante da caracterização. Cada personagem pode ter gestos e formas de se movimentar que refletem sua personalidade ou condição física, certo? Então, o movimento e a postura do artista também vai ter que convencer o público. E qual seria um exemplo? O exemplo, um personagem idoso pode caminhar lentamente com o auxílio de uma bengala, enquanto um guerreiro pode ter movimentos rápidos e vigorosos, certo? Então, tudo isso faz parte dos personagens. Mas nós temos um outro item hiper mega importante, que é o quê? A voz. A voz, a maneira como o ator usa a voz, incluindo o tom, o ritmo, a entonação, também faz parte da caracterização, ajudando a definir a personalidade, o estado emocional e até a origem geográfica do personagem, que é como a pessoa fala. Eu sempre digo que a pessoa pode falar não de várias formas, dependendo da entonação da sua voz. Não, 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 né? Então, a entonação da voz também vai ser algo, vai ser marcante no personagem. Aí eu trago o exemplo. Um personagem autoritário pode falar de maneira firme e com voz grave,
enquanto um personagem nervoso pode falar rápido e de forma trêmula. Não é verdade? E aí, além disso, o figurino, continuando com o figurino, é a definição, né? É o conjunto de roupas e acessórios usado pelos atores que ajuda a caracterizar os personagens, indicando sua época, classe social, personalidade, função dentro da história. Então, o figurino ele é todo esse apanhado que vem desde o penteado, da maquiagem, dos acessórios, ele vai ser a composição completa. O exemplo, uma peça sobre o período medieval, o figurino inclui armaduras ou vestidos longos, certo? E aí, para que tudo isso aconteça, será que a cena aconteceu de manhã, à tarde, à noite? É o que nós vamos ver sobre a iluminação. E o que é a iluminação? Definição da iluminação. A iluminação cênica é usada para destacar personagens, criar atmosfera, marcar passagem de tempo e gerar emoções. A luz pode ser forte, fraca, colorida ou com efeitos especiais, dependendo do clima que se deseja criar, certo? Então, a iluminação vai ser muito importante também nesse momento de transição, de período, de época, de dia, de noite. Um exemplo, tá? Uma luz vermelha pode indicar perigo ou paixão, enquanto uma luz azul pode sugerir tranquilidade ou tristeza. Mas para que esse clima aconteça, existem sons que não vão poder ser apresentados no palco, como um trote de cavalo, carros buzinando. A sonoplastia vai entrar nesse momento. E o que é a sonoplastia? Abrange os sons e músicas usadas na peça, seja vivo ou gravados. Ela pode incluir trilhas sonoras, efeitos sonoros, como trovões, passos e etc. Ou manipulação de silêncio. Isso tudo faz parte do quê? Da sonoplastia. O exemplo da sonoplastia: o barulho de chuva, passos de personagem ou música de fundo. Vamos escutar aqui uma sonoplastia rapidinho? Então, vocês perceberam o passo de pessoas, né, que não estavam aqui comigo, mas vocês conseguiram ouvir. Trovões, será que estava chovendo lá fora? Não, a sonoplastia trouxe esse efeito. Então, a sonoplastia também vai ser importante, principalmente para convencer o público que aquilo estava acontecendo mesmo, assim como a iluminação. Vocês já viram a iluminação quando ela dá um foco de luz em um único personagem, porque ela quer destacar aquele personagem. E aí nós trouxemos o vocabulário essencial desse momento: figurinos, roupas, acessórios, trajes, adereços, objetos de cenas e utensílio, cenário, palco, ambiente, estrutura, iluminação, luzes, focos, efeito de luz, sonoplastia, trilha sonora, efeitos sonoros e ruídos. Então aí o vocabulário essencial que nós precisamos conhecer para construir uma peça teatral, uma encenação, certo? E aí eu trouxe para vocês, falando ainda, relembrando o nosso texto, que vocês já viram em outro componente, não é verdade? A característica do texto da Moça Tecelã. Vamos lá? Simbólico e metafórico, nós já também falamos sobre a questão metafórica. O ato de tecer representa a criação e o controle que a protagonista tem sobre sua própria vida. Olha só como isso, a arte está incluindo já o nosso dia a dia. A característica, né, continuando, o simbólico, né? Então, a linguagem poética. O conto usa uma linguagem delicada e rica em imagens, criando um tom quase onírico, certo? Os temas. O que nós temos sobre temas de liberdade e autonomia? Quando ela cria, quando ela tem a liberdade de criar o que ela precisa, não é verdade? A narrativa reflete sobre a liberdade individual, a solidão e o papel da mulher na sociedade. E aí
Dentro desse contexto, nós temos o quê? O final, né, reflexivo. A protagonista opta por desfazer suas criações para preservar sua liberdade, o que traz uma reflexão sobre o custo das relações humanas e a autonomia pessoal, certo? E aí o conto, né, é uma alegoria sobre a independência e o poder criativo, abordando a importância de manter a própria identidade mesmo diante das pressões externas, certo? Então, tudo isso envolve um texto, mas eu não poderia estar, né, ministrando essa aula aqui se eu não tivesse quem? Um espectador. O espectador é algo muito importante, porque sem o espectador não haveria o espetáculo, né? Eu não poderia estar aqui se eu não houvesse o meu espectador aí, que são os meus estudantes, que estão do outro lado. Então, o espectador é algo que vai contribuir para a encenação também. E aí, para o artista, é muito importante ter uma casa cheia. Então, antigamente, as pessoas, quando desejavam sorte, falavam assim para o artista, muita merda. Aí, por que muita merda? Porque antigamente, quando havia um espetáculo, não havia carros, haviam carroças. Então, carruagens. Então, quanto mais cocô, né, na frente do teatro, é porque estava lotado de pessoas. Então, as pessoas desejavam para o artista muita merda, porque queriam que tivesse muitas carruagens, muitas pessoas para assistir o espetáculo. Então, o espectador é o público que assiste a peça, sua função é observar, interpretar a obra apresentada, participando ativamente da experiência teatral. O teatro é uma arte que se contempla com a apresentação, a presença do público, certo? Qual é essa função? Né? O espectador é fundamental para essa realização. Ele contempla, né, completa o espetáculo. Sua reação, seu riso, aplauso ou silêncio influencia a performance dos atores e o andamento da peça. Além disso, o público traz suas próprias interpretações e emoções para o que é apresentado. E aí, o exemplo do espectador. Uma peça, né? Em uma peça interativa, o espectador pode até mesmo ser chamado de participar da ação, mostrando que ele não é apenas passivo, mas parte da experiência cênica, certo? Então, o espectador, como eu falei, ele vai ser muito importante. Hoje, nos dias de hoje, no teatro contemporâneo, o espectador ele tem um papel, às vezes, bem ativo, às vezes ele é convidado, como nós vimos já em outras aulas, ele é convidado a participar da performance. Improviso é chamado, então os atores eles já estão preparados, mas outras peças não. Outras peças eles vão apenas para assistir, o aplauso, a sua reação é muito importante para o artista. Então esse artista ele tem que convencer. Quando ele convence, a risada, se for uma comédia, né, se for um momento cômico, mas quando é um drama, ele também vai sentir. O espectador, tem espectador que chega até chorar, ou então às vezes ele fica até com raiva do antagonista, que ele fez tanta maldade para o protagonista que o espectador chega a ter raiva. Acontece isso também em novelas, às vezes um personagem, a gente fica com raiva daquele personagem, porque ele convenceu tanto que a plateia, o público ficou, eita, o espectador, eu estou com raiva daquele artista, daquele personagem. Então, é muito importante. Então, todo esse contexto, toda a questão do enredo, do diretor, do figurino, do personagem, dos adereços, da caracterização, certo? Da sonoplastia, tudo tem que estar em consonância, tudo tem que estar alinhado, faz parte de um contexto que se algo sair do trilho, vai dar errado. Assim é como o nosso ensino presencial com mediação tecnológica. Todos têm que estar alinhados. Professor presencial, estudantes, professores ministrantes, a equipe técnica, a equipe pedagógica tem que estar alinhado. Então, meus queridos, finalizamos aqui a nossa aula e não poderíamos
deixar de ter o quê? Quando acaba um espetáculo, nós temos o quê? Vamos lá? Então, obrigada e finalizamos aqui esse momento da nossa aula.